A Mulher do Apocalipse 12 e o Grande Dragão. Esse estudo tá curioso e apocalíptico. Fica com a gente. Eu sou o Lucas, o filho do Max, da cidade de Arujá, São Paulo. Vem estudar com a gente. Muito bem, meus irmãos, faça como o meu filho Lucas, que é o meu grande orgulho. Vem estudar a palavra de Deus com a gente e se edificar. E você já sabe que aqui tudo que nós fazemos é gratuito para te edificar. Ó. Mais de 15 cursos no nosso site gratuito. Se você quiser baixar mais de 160 e-books que eu e o Uber já escrevemos aí em 1 ano e meio de atividade. E todo esse material é gratuito para abençoar a sua vida. E Uber, esse estudo é incrível. Para a gente falar do dragão, a gente vai fazer um passeio pela história, desde o Gênesis até o Apocalipse. Não é isso? Isso aí, cara. E Apocalipse 12 é um texto bem complexo, porque trabalha com esses tempos que parecem ser desconexos. Deus está falando de um momento, depois ele pula, faz um salto para outro momento, e a gente vai tentar entender isso, né? Como o Max falou, temos aí cursos gratuitos e estamos preparando o 16º, né, Max? Que é o Eclesiologia, que vai sair aí talvez no mês que vem. Maravilha. Mês que vem nós vamos dia abril de 2022, tá bom? Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo aí. Então a gente vai começar aqui em cima, ó. Nós vamos começar lendo esse e-book que tá maravilhoso. Tá na descrição do vídeo, também tá lá no nosso site. Você pode ver aqui embaixo, ó, eu tô deixando ele passar um letreiro para você aqui, ó. Mais de 160 e-books para você se edificar e todo o nosso material é gratuito. Ele chama-se, irmãos, Dicionário do Apocalipse. Eu e o Uber começamos a escrever em dezembro do ano passado, ainda não parou, nós já estamos na página 13, já estamos produzindo a página 14, vamos falar sobre santo, profano, 144 mil e tantas outras coisas. Então fica ligado, se você já baixou, volta para baixar de novo, porque nosso material sempre tem adicionais. Opa, peraí, deixa eu só tirar esse e-book daqui, que ele apareceu aqui do nada. É este daqui. Aí, pronto, é esse aqui que nós vamos fazer. Vamos lá? Então, lendo Apocalipse 12, do 1 ao 6, diz o seguinte, irmãos. Viu-se o grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol. Olha só, a mulher está vestida de sol, tá? Com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também um outro sinal no céu, e agora, olha só, um grande dragão, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, aos quais lançou para a terra. O dragão deteve-se em frente da mulher, ou seja, o dragão está tentando duelar com essa mulher, né? E essa mulher estava o quê? Ela estava pronta para dar à luz, a fim de devorá-lo, o seu filho. Então o dragão estava na frente da mulher e estava pronto para devorar o seu filho quando ele nascesse. Verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, e já sabemos que é Jesus Cristo aqui, ok? E o seu filho foi arrebatado até Deus, até o seu trono. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele fosse sustentado durante 1260 dias. Aqui, irmãos, ele está fazendo uma conexão completa com a história, porque nós vemos o quê? Que esse grande dragão vermelho, ele com a sua cauda, né, ele arrastou 1/3 das estrelas do céu. Isso é uma metonímia, ele é um símbolo que aponta para algo, tá? Então esse dragão é Satanás, essas estrelas que ele arrasta, nós vemos lá no livro de Ezequiel que ele faz rebelião nos céus, então ele acaba, vamos dizer assim, pervertendo os anjos do Senhor, né? Que acabam caindo para a terra, são os demônios hoje em dia que nós temos, mas nós sabemos também que na última hora nós vemos estrelas caindo do céu. Isso está no sermão de Jesus, no sermão escatológico de Jesus lá em Mateus 24, 29. Olha o que Jesus fala. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, Jesus está falando da grande tribulação. O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. A gente sabe aqui, e a gente fez esse estudo com vocês falando sobre os sinais da vinda de Cristo, que é esse outro e-book que eu estava mostrando aqui agora. Deixa eu ver, até se ele está aqui, ó, eu até mostro ele de novo para vocês. Não está mais aqui, eu acho que eu fechei. Eu acho que eu fechei. Então o que acontece? Nós sabemos que o Sol está fazendo referência à nova aliança, a Lua, a antiga aliança. E as estrelas, irmãos, são os filhos de Deus justificados. Porque essa é uma promessa que o Senhor faz a Abraão, né? Fala, Abraão, sai da tua tenda, olha para fora, olha para o céu, dá uma olhada para as estrelas. Se você puder contá-las, assim será a sua descendência. Você sabe que sua descendência é tão gigante que é impossível de você contar. Então ali nós percebemos que faz referência à descendência de Abraão. São os justificados pelo Senhor Jesus Cristo.
E isso também está fazendo uma alusão a 2 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo fala, olha, não virá o fim sem que manifeste-se o quê? O filho da perdição e venha a grande apostasia. Então o fim é marcado pela grande apostasia, né? O levantar do filho da perdição. E a gente vê o dragão aqui na frente da mulher, certo? Tentando devorar o filho, mas quando Jesus é arrebatado, a mulher foge para o deserto. E aí o grande dragão, ele vai fazer guerra contra a mulher e contra a sua descendência. Então essa é a história contada desde o Gênesis até o Apocalipse. Né, o propósito, na verdade antes do Gênesis, né, com a queda de Satanás. Então Deus está mostrando na eternidade passada, eternidade futura, toda a história da humanidade. Por isso que nós vemos em Apocalipse 5, a gente percebe que existe um pergaminho na mão do Cordeiro. E aí o anjo fala, quem pode abrir esse pergaminho, né? Quem é digno de selar esse livro, 7 selos? Porque ali a gente percebe que tem 7 selos, e depois vai abrindo selo a selo e vai acontecendo as pragas sobre a terra. E Jesus é digno de abrir aquele selo, porque lá no verso 7 fala, veio, pois, o Cordeiro e tomou da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele abriu o livro, os 4 seres viventes, 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Aí, no verso 8 diz assim, digno és de tomar o livro e abrir os selos. Então a gente percebe, irmão, que ali é a história da humanidade sendo contada, né? E só Jesus foi digno de abrir esse selo. Tanto é que esse livro está aberto, que lá em Apocalipse 6, do 12 ao 14, a gente percebe que é a última trombeta, né? A sexta trombeta, perdão, a abertura do 6º selo, perdão. E ali a gente percebe que a história, né? O céu se enrola como um pergaminho. Olha só o que fala no verso 14, Apocalipse 6, 14. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então existe um livro aberto, um pergaminho aberto, né, que tinha 7 selos. E aí a gente percebe que a história da humanidade está sendo contada. Dentro dele, no Apocalipse 12, a gente vê essa mulher tendo dores de parto, essa mulher tendo um filho, o dragão tentando pegar o filho dessa mulher, esse filho sendo arrebatado até os céus, e a mulher sendo guardada pelo Senhor no deserto que é sinônimo de grande tribulação. E ele aponta ainda para o final, 1260 dias. Então o que a gente configura? A mulher, a gente já sabe que é a igreja, né? As estrelas mostram a glória da mulher, agora glorificada, justificada pelo Senhor Jesus, por isso que ela está vestida de sol, que é o símbolo da nova aliança. Ela está com os pés sobre a lua, que é o símbolo da antiga aliança, ou seja, os fundamentos, essa mulher está fundamentada nas leis, os estatutos e os mandamentos do Senhor. A antiga aliança, ela não foi abolida, irmão, simplesmente ela é o fundamento e ela é a base de toda a história, de toda a igreja, da construção da igreja do Senhor. Tanto é que você vai ver a Nova Jerusalém que desce do céu, ela está fundamentada sobre 12 fundamentos, que são os nomes dos apóstolos. Sobre os 12 fundamentos estão os nomes dos apóstolos. O que significa? Doutrina apostólica. Então a gente percebe que essa mulher foi firmada sobre a lua, que é símbolo da antiga aliança, sobre as leis, né? Ela está firmada sobre as leis, né, do Senhor, justificada de Cristo e glorificada, que é o símbolo das estrelas. Ô Hilber, faz um adicional melhorado pra gente, que eu acho que eu saí de Apocalipse 12, fui para o 1, fui para Gênesis, talvez eu embolei um pouco aí, mas esse é o símbolo dessa mulher em si, né? Sim, perfeito, Max. E o que você falou, a gente tem que ter em mente que o Apocalipse ele vai ter um pano de fundo também, e principalmente, que a gente às vezes coloca de lado, Êxodo e Gênesis. Então, além de ter aquelas ligações com Daniel, Ezequiel, Zacarias, que a gente já conhece, por ter uma literatura semelhante, tanto Ezequiel quanto Daniel, quanto Zacarias, tem aquela literatura que a gente chama de apocalíptica. Mas o pano de fundo, se a gente perceber, é o quê? É Gênesis e Êxodo. Tanto é que você vai ver que a mulher vai para o deserto. Onde que a gente vê essa ida para o deserto? Em Êxodo, quando sai lá das garras de Faraó. Então, aqui que a gente tem que se atentar é também com a figura de linguagem. Quando João fala, viu-se um grande sinal no céu, quer dizer que João teve uma visão, e essa visão teria símbolos para ele, e esses símbolos teriam que ser decifrados ou entendidos, tá? Não quer dizer que João olhou para o céu e ele viu uma mulher com um dragão, e aí pessoas pegam isso, né, e colocam assim, a constelação de dragão está no céu, então quer dizer que chegou ao Apocalipse 12. Não é isso que o texto quer dizer, tá? O texto está mostrando uma visão que João teve, uma visão espiritual com símbolos, e ele entendeu esses símbolos, né? Então, quando a gente fala que viu uma mulher vestida de sol, como o Max está falando, mulher, símbolo da igreja. Paulo vai falar, eu quero apresentar vocês como uma virgem para o Senhor, para o esposo.
vestida de sol, glorificada, com a lua debaixo dos pés, fundamentado na doutrina dos profetas, né? Das 12 tribos ali, dos patriarcas. Então a gente consegue, com esses sinais, com essas figuras, entender quem é, de fato, essa mulher. E como o Max falou, vai ter essa guerra geracional da mulher e do dragão. E isso vai nos remeter de novo lá para onde? Gênesis. Lembrando sempre, pano de fundo, Gênesis e Êxodo. Por quê? Quando a queda, o que Deus fala para Eva? Ó, a tua semente vai entrar em guerra contra a semente da serpente. Ou seja, a gente já vê Deus profetizando essa guerra da semente da mulher contra a descendência da serpente. Ou seja, uma descendência, a semente da mulher que é Cristo, uma descendência santa contra uma descendência que é uma descendência maligna, que é essa descendência do dragão durante toda a história. Tanto é que você vai ver depois Caim e Abel, brigas de descendências, Ismael e Isaac, Jacó e Esaú, e quando você chega lá em Cristo, acontece, né, essa profecia aqui de duplo cumprimento. Você vai ver Cristo nascendo, você tem ali o imperador romano, que vai querer matar Cristo, e ele vai para onde? Vai para o Egito, para o deserto. Depois, quando o imperador morre, ele volta, e aí começa o seu ministério, né? Então, como o Max falou, ele amarrou ali bem, colocou o Apocalipse, né, o Apocalipse 6 mostrando o desfecho de toda a história, ou seja, se cumpriu, agora nós temos novos céus e nova terra, que é no reino milenar, onde essa mulher vai estar casada com Cristo. Maravilha. Irmão, o Apocalipse, ele é um símbolo, ele é um livro que a sua literatura aponta para símbolos, né, figuras de linguagem. A gente não pode ler o Apocalipse literal, então a gente precisa interpretar o Apocalipse. Para você interpretar o Apocalipse, a gente precisa ter uma harmonia com toda a Bíblia, né? Se eu pegar o Apocalipse pelo Apocalipse para interpretar, causa um grande problema. Talvez a gente vai causar alguma doutrina errada. Então a gente olha para o passado, e assim como houve no passado, né? Como Eclesiastes fala, não há nada novo debaixo do sol. O diabo enganou os anjos dos céus no passado. Novamente ele vai enganar os anjos do Senhor, que significa ângelos. A palavra ângelos significa mensageiros. O diabo enganou então os mensageiros do Senhor no passado, né? E vai enganar novamente os mensageiros no futuro. Jesus aponta que após a tribulação daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não vai dar seu brilho, as estrelas vão ser abaladas. Tem gente acreditando que vai cair estrela na Terra. A gente respeita a visão de cada um, mas se cair uma estrela na Terra, destrói totalmente a Terra, irmãos. Não tem possibilidade da Terra receber uma estrela, né? Que muitas vezes é muito maior do que a Terra, né? As estrelas, boa parte delas são maiores do que a Terra. Então as estrelas caindo do seu firmamento estávamos justificados, né, em Cristo, e aí eles recebem a grande apostasia que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, não virá o fim sem que se manifeste o filho da perdição, e vem a grande apostasia. Então qual que é o símbolo da grande apostasia, irmãos? É as estrelas caindo do firmamento, são as noivas, né, as noivas abandonando o seu casamento, né, o preparado para o seu casamento, por isso que a gente chama de grande apostasia. A palavra apostasia significa divórcio. Então, aqueles que se divorciam da fé original. Então, o diabo, como enganou no passado, vai enganar e vai conseguir adoração dos homens, né? Jesus fala também isso, né? O Hilber fala assim, olha, quando vier a abominação de que falou o profeta Daniel, né? Então, corram, né? Ou seja, chegou o dia final. E o profeta Daniel fala que a grande abominação desoladora, nós vamos fazer um estudo aqui maravilhoso sobre a profanação do templo, simboliza exatamente isso. As pessoas estão esperando a construção do terceiro templo para então sacrificar um animal e aí invalidar o sangue de Cristo. Não é necessário a construção do terceiro templo. Nós somos o templo do Espírito Santo, e quando o diabo conseguir ganhar o coração do homem, a adoração do homem para si, né, aí sim a abominação desoladora tomou conta, como se falou o profeta Daniel, tá bom? Vamos aqui agora, Apocalipse 12, vamos justificar então por que essa mulher significa o povo de Deus. Está lá em 2 Coríntios 11:2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então, o apóstolo Paulo faz bem uma colocação mostrando que essa mulher, ela é uma noiva. Apocalipse 21:2, ó. Eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, ou seja, a esposa agora se tornou uma cidade. E o que é uma cidade, irmãos? Aglomerado de um povo, está aí no seu dicionário léxico, está aí no seu dicionário Aurélio, toda cidade é aglomerado de um povo. Você não vai morar numa cidade quadrada, Nova Jerusalém que desce do céu,
é a igreja santa do Senhor justificada. Ela está adereçada. O que é isso? Está preparada como uma esposa. Como aquela mulher que se veste de núpcias, né, para o seu casamento. Sol é o símbolo Max, da... um comentário rapidinho. Você Pode. não vai morar na cidade, você é a cidade. É a diferente. cidade, exato. Desculpa, muito bem a colocação. O sol, a nova aliança. Olha só, Malaquias 4:1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Malaquias está dizendo que essa brasa que vem como sol, né, da justiça, ele vai queimar todos os ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, e não retirará bem algum dos que andam em retidão. Salmos 84:11, e João vai falar bem isso também no capítulo 1, do verso 4 a 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. E Jesus disse o seguinte: quando eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora eu vou para o meu Pai, e vós são a luz do mundo. Então Cristo sempre se compara como luz, né? João vai chamar ele de o sol da justiça, que Jesus é o sol da justiça. Então você tem diversos versos mostrando que a nova aliança aponta para Cristo, né? A graça, né? O sol da justiça. Quer fazer algum adicional, Wilber, para a gente ir para estrelas? Sim, Max, olha só que interessante. Cristo ele fala que ele é a luz do mundo. Hoje, na nossa visão, o que a gente pensa? A gente olha para o teto e vê uma luz acesa. A gente olha para o nosso computador, tem uma telinha luminosa. Mas nessa época não tinha. Quando ele fala que era a luz do mundo, o que ele estava se referindo? Eu sou o sol. Porque não tinha energia elétrica. Então a luz do mundo, nesse tempo, era o sol. Então quando ele fala eu sou a luz do mundo, ele está falando eu sou o sol. É só esse comentário, Breno. Maravilha. Ó, estrelas são os santos justificados, como a gente contou na historinha ali para vocês de Apocalipse 12. Olha só, em Gênesis 15:5 você vai ver bem isso. Ó. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que você pode contar. E disse: assim será sua descendência. Deus está fazendo a promessa da descendência de Abraão. Olha para o céu, né? Essa é a tua descendência. Então nós somos descendências de Abraão, porque Abraão foi justificado pela fé, e todo aquele que tem fé, então ele se torna filho de Abraão. Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Daniel 12, do 2 ao 3. Ou seja, aqueles que ensinam a justiça, como as estrelas sempre resplandecerão. Então, irmãos, ande em justiça e ensine a justiça do Senhor. Uma é a glória do sol, tá lá em 1 Coríntios 15:41, tá? Uma é a glória do sol e outra é a da lua, tá mostrando as duas alianças aqui, tá? E outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra. Assim também na ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará incorruptível. O que está apontando aqui, irmãos? A parte dos galardões, né? Uma estrela vai brilhar mais do que outra. Aqueles irmãos que receberam muitos talentos e não granjearam novos talentos para o Senhor. A lua é símbolo da antiga aliança, a gente já falou isso, mas agora eu vou contextualizar com vocês em Hebreus 10:1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar o que a eles se chegam. Então, irmãos, a lei é sombra dos bens futuros, ok? A lei significa antiga aliança, aponta para a lua. Porquanto ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa no dia de festas, ou de lua nova, olha a lua nova aí, ou de sábados, olha, antiga aliança novamente, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo, segundo Colossenses 16:17. Então também mostra novamente a lua apontando para a antiga aliança. E terminando, vestimentas, símbolo de justificação. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Está em Apocalipse 16:15. Então, aquele que for encontrado nu, irmãos, que você vai ler no Apocalipse, é símbolo de vergonha. Está aqui no dicionário do Apocalipse, um pouco mais para trás. Basta você dar uma folhada para trás, você vai encontrar. Nudez é símbolo de
vergonha, de pecado, ok? Por isso que você vai ver, os 144 mil estão de vestiduras brancas. Quando João fala em Apocalipse 6, ele fala assim, eu vi uma grande multidão, eles estão de vestiduras brancas. Então, o que aponta vestiduras brancas? Santificação. Não quer dizer que você vai estar de roupa branca, irmão. Eu até acredito que estaremos de vestiduras brancas, tá bom? Mas não quer dizer que a gente vai vestir vestiduras brancas para sempre, assim, né? Nesse corpo físico, né? Metafísico. Vestiduras brancas. Lembra? Apocalipse é um livro com símbolos. Então, ele aponta para santidade. Vestiduras brancas é santidade. Aconselho que te de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas e não apareçam a sua vergonha da tua nudez e que unja os teus olhos com colírios. Apocalipse 3:18. Sempre que você ler na Bíblia vestiduras brancas, mesmo na Antiga Aliança, tem uma visão espiritual que no futuro está apontando para vestiduras brancas como santidade, aqueles que estão justificados ou que guardam a justiça do Senhor. Amém, Hilber? Amém, perfeito, Marcos. Também só uma ressalva ali da Lua, porque a Lua é a Antiga Aliança. Se a gente vai no tempo da Antiga Aliança, você vai ver que as festas são regidas por Lua Nova. Ou seja, o calendário é movido pela Lua Nova, o ciclo da Lua. Lua cheia, Lua minguante, Lua crescente. Então, quando se completa esse ciclo, dá um mês. Então, eles contam as festas, Ano Novo, tempo de dízimo através da Lua. Por isso que a Lua rege a Antiga Aliança. Não só a Antiga Aliança, como a Lua rege também os povos antigos daquele contexto ali do Oriente Próximo. E para nós, a Lua, ela rege as leis morais do Senhor. Lembra que quem é iníquo, a Bíblia fala que os iníquos não herdarão o reino dos céus. Iníquo é aquele que desobedece à lei. Pode procurar no teu dicionário Strong. Iníquo é aquele que não obedece à lei. Quem pratica iniquidade é o transgressor da lei. Então essa história de que as leis do Senhor foram abolidas, fique esperto, irmãos. Lei na forma de cerimoniais, mas a lei na forma de ordenância, as leis do Senhor são eternas, permeia toda a sociedade e vai julgar os homens naquele dia. Por isso que as duas testemunhas do Senhor vêm para julgar os homens nas últimas horas, dizendo que o juiz de Deus está chegando sobre eles. Você vai ler isso em Deuteronômio 19, onde fala que por uma testemunha ninguém vai ser condenado, mas por 2 ou 3 testemunhas haverá de ser julgado todo aquele que tiver que ser julgado. Por que 2 ou 3, Max? 2 testemunhas, você já sabe, judeus e gentios, são antiga e nova aliança, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, as estrelas do Senhor. E quem é a terceira testemunha? O Espírito Santo, que testifica a respeito do Senhor. Então nós temos o Espírito de Cristo e testificamos a favor do Senhor Jesus. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você gostou, na descrição aqui você pode clicar e fazer download. Sabe que lá no nosso site tem um monte de curso para você se edificar e todo o nosso material é gratuito, porque o Papo com Deus é um ministério evangelístico que visa servir a Igreja de Cristo e edificar o povo santo. Não estão edificando para nós um templo, edificamos igrejas. Não fazemos como Nimrod, né, Hilber? Edificamos uma torre alta e aglomeramos pessoas nesse lugar. Não é esse o objetivo. Nosso objetivo é edificar vidas para que você possa edificar outros. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.